E aí, moçada, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo aqui no cenário, faz tempo que eu não lanço vídeo aqui pro canal mesmo, pro Sem Mais Senhores. E o final de ano para mim e o começo de janeiro, eu tive muita coisa profissional, um pouco de descanso, enfim, várias coisas pessoais, mas agora o meu ano começou, né? E vamos voltar ao canal. E para começar, nós já fizemos um primeiro vídeo aqui, inclusive acompanhado de um artigo lá no Respira Camarada, sobre livros, que foi o livro da Sabrina Fernandes, o Se Quiser Mudar o Mundo. E hoje eu quero abrir o ano com uma das leituras que eu fiz essas várias semanas que eu fiquei fora, que é o livro George Lucas, Uma Vida, do J. Brian Jones. Eu vou falar só J a partir de agora, porque tem 3 nomes no nome do autor, então fica complicado. E como o George Lucas é uma pessoa extremamente influente no mundo do cinema, seja pelas obras que ele produziu, seja pelas diversas inovações tecnológicas que ele conduziu e foi responsável. E aqui é um canal que a gente fala de cultura, de política, de marxismo. Eu acho que é uma figura muito interessante da gente trazer, da gente analisar aqui, porque literalmente é um rebelde, um pequeno burguês, ou vamos chamar de proletário, de trabalhador, que se transformou num multibilionário, que se transformou no imperador. O sucesso e as grandes falhas e as grandes decepções ao redor das obras de George Lucas fala muito acerca dele e dessa diferença, né? Entre o Lucas que é colaborativo e criativo, que respeita e que quer criar uma obra visual com outras pessoas, ouvindo a opinião e respeitando as outras pessoas, ou o Lucas imperador, ditador, que quando atingiu a sua independência alcançou parte do seu sonho, mas também caiu de forma inegável a qualidade das suas obras. Então, vamos para o primeiro vídeo então do Sem Mais Senhores de 2021. Roda a vinheta, vamos lá. Moçada, esse vídeo, como eu vou tratar sobre a biografia de uma das pessoas mais influentes da história do cinema, uma das pessoas mais influentes culturalmente no século XX, eu obviamente não vou poder falar com muitas minúcias, né, acerca da vida do George Lucas, das dificuldades, da trajetória, né, na sua faculdade de cinema, dos seus curtas, das dificuldades de produção nos seus filmes, especialmente no Guerra nas Estrelas, no Star Wars. Então eu vou falar em linhas gerais e realmente convido a quem tiver interesse pelos assuntos que eu vou tratar aqui a fazer a leitura da obra. O autor escreve muito bem, foi uma biografia não autorizada, mas que foi muito bem pesquisada e tem uma narrativa e uma forma de escrita que te prende ao livro e te faz vontade de querer consumir. Então, antes de começar, só para poder dar uma visão geral e explicar porque eu, um comunista, estou aqui fazendo um vídeo sobre alguém que pode ser influente, etc., mas se tornou um bilionário por inegavelmente explorar milhares de trabalhadores. Aqui não estou falando como um fã de George Lucas, eu sou fã das suas obras, inegavelmente, mas eu não sou um seguidor, um aficionado de George Lucas. E essa biografia, na verdade, ela dá, ao demonstrar o personagem, fazer a narrativa como faz, na verdade dá muitos motivos para a gente não gostar do George Lucas. Eu saí gostando menos dele, mas isso não significa que eu tenha que o respeitá-lo menos, ou pelo menos entender e tentar analisar a sua importância. Então por que, Lucas, que você, comunista, marxista, está começando o ano de 2021, no meio de pandemia, enfim, com tudo acontecendo, falando de George Lucas, um bilionário que fez uns filmes de ação e fantasia? Porque George Lucas, politicamente falando, né, ele só chegou nesse lugar por ser alguém que buscou a sua independência, por ser alguém que desafiou abertamente os estudos de Hollywood, quando ele nem sequer tinha um nome, né, ele já quer chegar da sua forma, com as suas regras. Então alguém que se dobrou e das poucas vezes que se viu forçado ou manipulado pelos estúdios de Hollywood, sempre
carregou aquilo de uma forma de tornar ainda mais claro o seu desejo de tornar-se independente. E ele consegue fazer isso. Então, eu já vou começar a história, então, né, essa importância do George Lucas. Falando um pouco do começo da vida dele, eu vou falar muito brevemente. Ele nasceu na cidade de Modesto, na Califórnia. A família dele, obviamente, ali pequena burguesa. Ele tinha as tranquilidades materiais. Então, por mais que ele foi atrás do seu sonho de se tornar um cineasta, o pai dele estava pagando a faculdade dele, e se desse ruim, se não desse certo, ele poderia a qualquer momento voltar ali para a papelaria que o seu pai tinha na cidade de Modesto e ter uma vida confortável, etc. Só que esse espírito contestador de George Lucas, né, alguém que atingiu aí a maturidade no meio da década de 60, então tinha toda a questão aí da movimentação política e posteriormente a questão da Guerra do Vietnã. Então ele era uma pessoa extremamente crítica ao sistema, por mais que muito provavelmente era mais próximo de um liberal, algo nesse sentido. O George Lucas nunca se identificou muito abertamente com o socialismo, etc. Mas é alguém que, além de ter essa visão, tinha uma visão muito específica do que ele como artista, né, um cineasta como artista, das liberdades que ele deveria ter e do controle que ele deveria ter sobre as suas obras e a forma como ele as produzia. O George Lucas, ele, né, ali na faculdade do sul da Califórnia, onde ele se graduou como cineasta, ele sempre teve essa postura, né, essa vontade de trabalhar fora do sistema, né, fora da caixa, fora de Hollywood. E, obviamente, por todo esse movimento contracultural daquele momento, ele encontrou vários colegas, né? Então, ali ele foi encontrando a sua esposa, Marcia Lucas, que ele encontrou editando para alguém que trabalhava na indústria, o John Milius, com quem ele escreveu o primeiro tratamento do filme Apocalipse Now, que é originalmente uma ideia do George Lucas, que ele não tocou, preferiu fazer Guerra nas Estrelas. E também, mais importante, o Francis Ford Coppola, né, que era alguém mais velho que o George Lucas, mas que além de falar e defender e acreditar nessa independência dos cineastas, ele estava efetivamente fazendo isso, tentando sair do sistema e tentando financiar os próprios filmes. Vou colocar aqui alguns curtas produzidos pelo George Lucas nessa época aqui, da metade final da década de 60, mas eu chamo a atenção para um documentário que o George Lucas fez, que se chama Filmmaker, Cineasta, vai estar aqui embaixo, que é ele acompanhando, né, o Francis Ford Coppola com uma equipe aí de diversos atores e técnicos, viajando pelos Estados Unidos para gravar o filme The Rain People, que tinha a ver com uma ocasião em que a mãe do Francis Ford Coppola fugiu da família, etc., por conta da opressão do pai. O George Lucas captura ali as cenas mais marcantes, que eu vou deixar a foto aqui. É um momento que o George Lucas grava o Francis Ford Coppola discutindo com alguém dos estúdios e falando: olha, a única forma que vocês vão conseguir me impedir de gravar, de seguir com o meu projeto, é mandando a polícia aqui, né? Então, eles tiram a barba, né, para poder andar aí nos interiores dos Estados Unidos, lembrando aí que é um país que há pouquíssimo tempo atrás continuava com as leis de Jim Crow, de segregação racial, institucionalizada pelo Estado, né, seja federal, seja os entes estaduais. Então, os cabeludos, barbudos, chegando ali naquele momento, não teriam facilidade de gravar, etc. Então, é interessante esse documentário para a gente entender de onde que vem, né? Por isso que eu estou chamando alguém que se tornou um bilionário depois de Rebelde, né? Essa questão de fora do sistema. E por que aquele momento, esses cineastas como George Lucas, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e o próprio Martin Scorsese, eles representaram tanto naquela década, né, final de década de 60, especialmente na década de 70, que era o momento nos quais os antigos chefes dos estúdios, né, ou seja, o próprio Jack Warner do estúdio Warner, o pessoal da MGM, a Fox, era um momento de transição onde os fundadores originais daqueles estúdios, muitos que levavam os nomes das pessoas, né? Metro-Goldwyn-Mayer eram ali os proprietários da MGM, eles começam a
começam a falecer e aí começam a passar para as famílias ou são adquiridos por empresas maiores. Então é o momento dessa quebra que também coincide com algo muito recente, que foi a perseguição política que os Estados Unidos fez a qualquer comunista e simpatizantes ao comunismo, dentre os artistas do cinema, né, seja roteiristas, diretores. Lembrando que inclusive o próprio Charles Chaplin foi perseguido politicamente pelos Estados Unidos nesse momento. É por isso que ele foi embora dos Estados Unidos na década de 50, 60 e nunca mais voltou 30, 40 anos depois para receber um prêmio, acho que foi o seu Oscar honorário, para a gente ver de onde que vem essa indignação, né? Ou seja, a perseguição que o Estado americano e, obviamente, da classe dominante americana fazia com artistas, cineastas, produtores, roteiristas que eram simpatizantes à luta da classe trabalhadora, era a perseguição política, o exílio e o cancelamento que está sendo muito dito por aí. Então, no meio dessa tempestade perfeita, no meio dessas condições, nós vemos que esses jovens, George Lucas, Francis Ford Coppola, John Milius, a própria Marcia Lucas, eles, entendendo aquele momento e vendo toda a cena cultural, eles basicamente tentam fundar uma comuna de cineastas, de produtores de filmes, que recebeu o nome de American Zoetrope. Eu vou deixar aqui o logo e tal. E a ideia era basicamente essa, eles pensarem, né, com o sucesso ali de cada um dos seus trabalhos, das suas ideias, pegar o dinheiro, reinvestir 100% neles próprios e depender dos estúdios o mínimo que seria aí a questão da distribuição, de levar os filmes prontos e produzidos, sem interferência dos executivos que não entendem nada de cinema, de acordo com George Lucas, para o mercado, para que seja conhecido. Então era literalmente essa comuna, esse lugar criativo que seria fora da questão de Hollywood e buscando a sua independência, mantendo a sua independência criativa. Só que, obviamente, isso é algo muito complicado de se fazer, por mais que seja uma ideia revolucionária, mas a questão de se autofinanciar e a partir de dinheiro de filmes independentes é algo que é complicado em si. E curiosamente o American Zoetrope lançou pouquíssimos filmes, né, sobre essa produtora, e um dos motivos da American Zoetrope ter que fechar as portas foi a recepção, a crítica e o público ao primeiro filme de George Lucas, o THX 1138, que eu vou colocar o pôster aqui. A história do filme THX 1138, de 1971, o primeiro longa do George Lucas, escrito, editado e dirigido por ele, ela é um conceito que ele cria na universidade, faz um curta, que eu vou colocar aqui também, que o final é THX 1138, só que é 4ED, salvo engano, que é o conceito de alguém que está ali dominado sobre um sistema e que busca sair dele, né? Então, pode ter ali alguma coisa de totalitarismo, tudo, mas tem umas críticas capitalistas também, pelo fato de estão ali presos à produção, tem que tomar drogas para manter-se, etc. Mas eu esse vídeo aqui, para falar de todos os assuntos que eu tenho que falar, não me permite entrar com mais profundidade em cada filme, coisa que eu já estou fazendo com Star Wars e farei com o THX 1138 e o segundo filme de George Lucas, o American Graffiti, mas sem previsão de data. Junto da American Zoetrope, com a fama do Francis Ford Coppola, que já estava mais reconhecido no meio naquele momento, o Francis Ford Coppola vende um pacotão lá para um estúdio e basicamente colocou no meio lá esse filme do George Lucas, né? Ou seja, ele ajudou o George Lucas a fazer o seu primeiro filme. Só que, por mais que ele estivesse ainda nesse momento de colaboração, o George Lucas, ele tem um problema muito grande, que é saber lidar com pessoas e com sentimentos humanos. E por mais que ele tivesse uma história muito interessante, com um filme muito frio, né, que não tem muita questão da emoção, e junta essa questão aí da produção, da ficção científica, faz uma crítica interessante, só que não foi muito bem recebido pelo público especialmente, e pela crítica aí, como diz, também não foi um grande sucesso. Isso significou que o estúdio que tinha dado dinheiro para o American Zoetrope, que tinha financiado esse filme do George Lucas,
não a quis aceitar, pediu dinheiro para trás, né, do acordo com Francis Ford Coppola, o que basicamente fez com que essa experiência comunista, né, essa experiência colaborativa, pelo menos, tivesse que fechar as portas. E para se recuperar dessa questão financeira, o Francis Ford Coppola foi obrigado a dirigir o Poderoso Chefão 1 e 2, que se tornou aí um dos melhores filmes tecnicamente e culturalmente no século XX. Mas vamos ser bem sinceros aqui que o Poderoso Chefão pode ser tecnicamente, a questão das atuações, perfeito, mas aquilo ali é uma coisa muito robesiana, de violência extrema, de masculinidade e de coisa tribal que tem muito a ver alimentar muita coisa da ideologia capitalista, ou pelo menos ser uma grande história da tragédia de Michael Corleone, né? Porque a gente vai analisando aí a história do filme, essa tomada do poder, manda matar o próprio irmão, vê a filha morrer, morre sozinho lá no final. É uma grande tragédia do homem que tem que se entregar aí à violência, à criminalidade e tudo pelo bem da família e etc. Mas não é o assunto de hoje. Com o fim da American Zoetrope, né, com o fim desse sonho, dessa ideia, o George Lucas, né, tendo que se reencontrar, tendo que se reestabelecer, ele passa por maus bocados, inclusive a esposa dele, a Marcia Lucas, meio que segura as pontas, tendo que pegar aí trabalhos de edição que ela nem estava fazendo com tanta frequência, enquanto o George Lucas se recuperava do baque do THX 1138 e também do fechamento da American Zoetrope. E depois disso aí, ele decide então produzir um filme, né, onde ele se encaixaria mais, seria mais comercial e mais humano, que é onde ele faz a sua segundo argumento, né? Se o primeiro argumento, o THX 1138, era que existe um sistema opressor e que a gente tem que se libertar dele em busca de um pôr do sol, em busca da liberdade, aqui American Graffiti é homenagem à vida do George Lucas crescendo na década de 50 em Modesto, na Califórnia, onde ele era muito envolvido nessa questão de corrida de carro. O George Lucas, eu vou colocar essa foto aqui, quase morreu num acidente de carro. Não foi numa corrida, alguém fechou ele chegando em casa, mas ele quase faleceu com 18 anos de idade, então era algo que era muito próximo dele. Não é à toa que nós temos aí naves rápidas e sujas, como o Millennium Falcon, e essa questão da competição, que é o que ele coloca lá em Star Wars. Mas esse é um filme que mostrou mais o lado humano de George Lucas, né, essa questão muito próxima dele, e que foi o terceiro filme mais bem sucedido na bilheteria no ano de 1973. Então, George Lucas, ele cumpriu a promessa que ele fez para o pai dele, quando ele saiu aí para se tornar cineasta, que ele se tornou milionário antes dos 30 anos, já com American Graffiti, e esse sucesso, junto com essa vontade de dependência do George Lucas, fez com que ele decidisse que ele ia colocar muito do sucesso financeiro que ele teve com o American Graffiti no seu próximo projeto, para que ele dependesse o mínimo e tivesse que dar a menor quantidade de satisfação, porcentagem do lucro, enfim, diversas coisas para qualquer estúdio que pegasse o projeto. E é aí que começa a história de George Lucas com Guerra nas Estrelas, que começa a história de George Lucas com Star Wars. A questão de George Lucas com Star Wars é de alguém que é um contestador, é um rebelde, alguém claramente é contra a Guerra do Vietnã e quer fazer um filme sobre os rebeldes, sobre a resistência, sobre a derrota do fascismo, tá? Vamos ser bem direto aqui. Isso aqui é uma foto do episódio 6, quando o imperador chega, a gente o conhece pela primeira vez, que é literalmente as cores preta, vermelha e branca do nazismo. Então, qualquer argumento que possa vir aqui no contrário, pelo amor de Deus, para poder criar essa sua narrativa sobre a questão da guerra, sobre a questão da resistência, ele opta por utilizar um caminho que foca na esperança, ele opta por utilizar algo que conversa com as crianças, né? A gente pode fazer 1 milhão de críticas sobre essa questão do merchandising e da questão do consumismo em relação a Star Wars. Eu acho, inclusive, vai ser um vídeo à parte no futuro, não cabe nesse vídeo aqui sobre o livro. É alguém que criou a ideia original de Apocalipse Now, né, que é o filme do Francis Ford Coppola, etc. O George Lucas é quem cria aquele conceito ali, mas que opta por não participar e não tocar aquilo para frente,
para não focar mais no lado mais feio e abertamente crítico do papel dos Estados Unidos, para dar uma questão de esperança, né, de conectar com as crianças e os jovens, se utilizando a questão dos mitos, né, e de uma narrativa mais ampla e que se aplica a várias culturas. E aqui é onde a gente tem que voltar a influências do Francis Ford Coppola na carreira do George Lucas. Além de ser a pessoa mais velha, além de ser alguém que ajudou ele no seu primeiro filme, né, a literalmente se tornar profissionalmente um cineasta, ele é alguém que, por mais que o próprio Francis Ford Coppola nunca tenha escrito e dirigido seus próprios filmes, ele sempre repetia na cabeça do George Lucas com muita frequência: um bom diretor tem que saber escrever também. Se você quer contar uma história, se você quer fazer uma narrativa fílmica, você tem que saber escrever também. E tanto aí no THX 1138, quanto no American Graffiti, especialmente para Star Wars, o George Lucas sofreu muito nesse processo de escrita. Ele dizia que sangrava em cima das páginas. E exatamente para o George Lucas ser meio o robô, né? Eu gosto de utilizar a imagem que o George Lucas, por mais que o personagem principal seja o Luke Skywalker, né? O George Lucas está muito mais aqui para um dos robôs, acho que mais para o R2-D2 do que do C3PO, porque ele é uma pessoa extremamente competente e como diz, que consegue fazer o que ele quer, o que ele sonha, o que ele enxerga, mas quando se trata de seres humanos, escrever bons diálogos nos roteiros e saber dirigir os seus atores, o George Lucas nunca foi competente nisso. Com essa vontade de independência, com ele necessitando escrever, ele vai atrás da obra do Joseph Campbell, né, do Herói de Mil Faces, que basicamente tenta encontrar aí similaridades entre as narrativas de diversas culturas para poder ter meio que algo padrão que ele possa se utilizar, né? Essa questão aí de o jovem tá uma pessoa está num planeta, numa situação ali meio no marasmo, acontece uma dificuldade, tem um chamado para aventura, e aí ao aceitar esse chamado para aventura, ele vai lidar ali com situações e ocasiões onde ele vai ter que tomar decisões que vai constituir ele como herói, né? Essa é a ideia de forma muito simples aí da questão do Joseph Campbell. Só que o que inspirou, além da questão da guerra, além do Joseph Campbell, o que foram as inspirações do George Lucas? Ele literalmente pretendia fazer algo relativo ao Flash Gordon, né? Que era umas aventuras que passavam no sábado, seja na televisão, seja no cinema, de aventuras no espaço, né? Algo assim exploratório. E inclusive o George Lucas, no momento, chegou a tentar comprar os direitos de Flash Gordon, né? Que não estava mais sendo produzido naquele momento, mas não conseguiu. E aí é a partir disso que ele cria Star Wars. Mas a última influência americana que a gente tem para listar são dos filmes de Velho Oeste, né? O George Lucas é um grande fã dos diretores de faroeste. E, por fim, né, que tem toda a influência e, como diz, de contracultural e etc., a influência oriental, a influência japonesa, né, de Akira Kurosawa na obra de George Lucas, obviamente a partir de Star Wars, que é alguém que, se você pegar aí o filme A Fortaleza Secreta, por exemplo, essa questão de ter os camponeses como sendo personagens pelos quais a gente vai acompanhando os conflitos maiores, é a mesma ideia que ele vai utilizar no R2-D2, no C3PO, na primeira parte do Star Wars. E ali também tem um general, tem uma princesa, tem resistência, etc. Tanto que o nome Jedi vem do tipo de filme que era produzido pelo Kurosawa, né, que era Jedaiak, os filmes de época sobre a era feudal japonesa, sobre a questão dos samurais. Um último elemento que o George Lucas utilizou para construir Star Wars foi a questão das lutas entre caças na Segunda Guerra Mundial, né? Tem cenas aí da Millennium Falcon contra os TIE Fighters lá, que são basicamente cópias de cenas de filmes da década de 50 que lidavam com essa questão aí da guerra. E bom, camaradas, como eu disse, obviamente eu não tenho tempo aqui de entrar com muita minúcia no making of, na produção de Star Wars, mas foi algo com muita dificuldade, algo que o Lucas teve muito embate com o estúdio, com a Fox,
pela questão do tempo, pela questão do orçamento, mas ele mesmo com essas dificuldades, ele já começou a fundar o que seria aí a sua possibilidade de independência, né? Ele funda a Lucasfilm em 1976, antes do lançamento de Star Wars. Ele funda a sua própria casa de efeitos visuais, a Industrial Light and Magic, a ILM, e ele começa a fundar aí as suas empresas a Skywalker Sound, as coisas técnicas, né, para a produção de Star Wars exclusivamente. Porque ele tinha uma visão do que ele queria produzir, os estúdios na época já não estavam mais, como diz, a par e investindo muito nessa questão de efeitos visuais. Eles estavam literalmente investindo nesses cineastas independentes, então o George Lucas tem que criar tudo, né? Ou seja, além de escrever algo que ele não era confortável, lidar com os estúdios, toda a parte técnica, né? Todos os efeitos visuais, tudo que a gente ouve na galáxia de Star Wars, o George Lucas não quis usar nada da nossa realidade, nada pronto. Então, barulho de sabre de luz, respiração de Darth Vader, barulho dos lasers, tudo isso foi criado por esse indivíduo aqui, o Ben Burtt, que, né, foi um dos vários colaboradores do George Lucas. E já que eu falei de Ben Burtt, não tem como deixar de falar do Ralph McQuarrie também, que foi alguém que, quando o George Lucas ainda estava sofrendo com o roteiro, com o pouco que o George Lucas tinha ali, que ele tinha que apresentar para o estúdio, tinha que apresentar para as pessoas que iriam colaborar com ele, fez ilustrações, que eu vou ficar passando aqui, que dá para a gente poder ficar vendo ilustrações do Ralph McQuarrie por horas, sobre a questão dos droids, introduzindo Darth Vader, né? Ajudando a vender o que o George Lucas queria produzir visualmente, quando o estúdio estava sendo muito difícil e em várias vezes tendo risco de cancelar a produção de Star Wars em vários momentos. E eu tô fazendo questão de falar o nome, colocar as fotos dos colaboradores aqui, porque é muito importante deixar claro que o grande sucesso que a gente vou falar de Star Wars e depois do Império Contra-Ataca tem a ver sim com as ideias de George Lucas dos conceitos de Star Wars, com as suas inovações e enxergar a importância da renovação tecnológica, né, de investir nisso, mas também porque por naquele momento ele ainda ter que dar alguma satisfação para os estúdios e ter obrigado a trabalhar e aceitar a opinião de outras pessoas, foi a partir da colaboração com essas pessoas, com o Ben Burtt, com o Ralph McQuarrie, com a Marcia Lucas, a esposa dele, editora, que ajudou muito e praticamente salvou Star Wars, especialmente que foi filmada na Tunísia. E também o outro que vai ter que colocar a foto aqui é o Gary Kurtz, que foi o produtor executivo que meio que podava e limitava e direcionava o George Lucas a sair de alguma das suas predileções, das suas vontades intransigentes para tornar uma narrativa mais agradável, uma narrativa mais humana, né? Então, com todos esses percalços, Star Wars é lançado com 6 meses de atraso e atinge um enorme sucesso, torna o filme a maior bilheteria de todos os tempos e ficou nesse patamar aí até Titanic, quase 30 anos depois. E aqui, obviamente, só um pequeno comentário que George Lucas sim se valeu, né, dessa sua busca por independência para se garantir com duas coisas relativo à sua produção, à sua criação Star Wars junto à Fox. Era o direito exclusivo de gravar as sequências, né? Afinal, embora ele sempre diga que teve a ideia dos 6 filmes, ele não teve. Ele tinha assim, uma ideia maior naquele momento. E ele garantiu o direito de fazer a sequência, episódios 5 e 6, e de ter uma fatia muito maior ou quase totalitária da questão do merchandise. E não satisfeito com isso, ele contratou uma pessoa para ir aí nas convenções de ficção científica e de HQ, de gibis, para fosse vendido posters, canecas, etc. de Star Wars. Isso aí foi algo que o estúdio, que a Fox não enxergava, nem os outros estúdios enxergavam na época, e foi uma grande aposta, foi um grande sucesso de George Lucas, que permitiu que ele ganhasse muito dinheiro, não apenas com a sua participação na bilheteria, que ele ganhou aí uma porcentagem importante, mas obviamente muito longe do que ele gostaria, né? A Fox ainda levou aí 40% do lucro de Star Wars, mas que permitiu que o George Lucas pudesse juntar dinheiro suficiente para basicamente quase que financiar o seu próximo filme, Império Contra-Ataca, sozinho. E a partir de Império Contra-Ataca é o último filme
onde o George Lucas ainda tem que dar uma porcentagem ali aceitável para a Fox, tem que dar uns 20%, ainda tem que seguir uma produção que ele respeite e tem que colaborar com as outras pessoas, né? Por nossa sorte, para quem gosta de cinema, para quem gosta de Star Wars, aqui no episódio 5 também foi a única vez em toda a trilogia Star Wars que ele entregou a direção do filme de verdade para outro profissional, no caso aqui o Irving Kershner, e que era alguém que se importava com a narrativa, inclusive, né, tentando buscar ali a melhor interpretação dos atores. A frase "eu te amo, eu sei", entre a Leia e o Han Solo, foi uma invenção do Harrison Ford, que não teria acontecido com o George Lucas, que então, só pega o texto aí, lê, vai mais rápido e mais intenso, que eram os limites, né, onde parava a capacidade de direção que o George Lucas tinha com seus atores. E essa colaboração aqui deu aí para nós o que para mim é um dos melhores filmes do século XX, é com certeza a melhor sequência já produzida, o melhor Star Wars já feito, que é o Império Contra-Ataca. Só que o Império Contra-Ataca, ele marca a melhor obra de George Lucas, né, a sua, vamos dizer, seu magnum opus, né, sua grande obra, sua obra irretocável, né, com pequenos retoques até dele mesmo, que sempre mexe nas suas obras, mas que, ao mesmo tempo que marcou o seu ápice, marcou e garantiu a sua independência financeira dos estúdios. E a gente vai ver que, por mais que, né, mais nós aqui como comunistas, como progressistas, achamos interessante, né, no mínimo, de se notar e de se estudar essa busca da independência de George Lucas criativamente dos estúdios de Hollywood, ela marcou também a formação, a transição do rebelde, né, que agora, por ter o poder, por ter a influência e a capacidade financeira, ele deixa de enxergar o potencial na contribuição, na colaboração e ouvir as vozes de outras pessoas. E a partir disso, a gente vê uma queda muito grande na qualidade e especialmente aí na recepção crítica e também na forma como os próprios fãs se conectam com as obras de George Lucas. Então o primeiro passo do Imperador é apresentar o Imperador, né, o episódio 6, lá onde tem a conclusão da saga Star Wars. Mas ali o George Lucas já estava utilizando da Fox só para distribuir o filme, a porcentagem da Fox foi muito baixa. Ele não teve cerimônia nenhuma em mandar embora o Gary Kurtz, que foi o produtor executivo do episódio 4 e 5, porque era alguém que estava ali se intrometendo, sendo muito complicado para ele poder manter a sua visão, né, criativa. E também marcou aqui a época em que George Lucas estava se divorciando da Marcia Lucas, né, da sua esposa, que é alguém que ajudou, foi extremamente importante na concepção de Star Wars, na viabilidade de Star Wars, né? Nas boas partes narrativas de Star Wars, ela cobrou muito. E alguém que teve uma paciência de aguentar um marido, e aqui lembra que eu falei que tem momentos que a gente não ia gostar de George Lucas. George Lucas não respeitava a Marcia Lucas, chamava ela de burra, falava que ela não entendia o que ele estava querendo fazer, que ela era só uma menininha fútil, e ele que era o intelectual e etc. E no fim das contas, e para o George Lucas ser esse workaholic, esse, né, desbravador técnico especialmente, eles acabam se divorciando e o George Lucas aí, né, ficou $50 milhões do George Lucas, que naquele momento devia ser um valor monstruoso se fosse convertido para os valores de hoje. Fica ali com as suas propriedades intelectuais, fica ali com várias coisas, mas ele perde não apenas a sua principal colaboradora, mas também a capacidade de seguir investindo em outros filmes de forma independente naquele momento. Então nós temos a conclusão da saga de Star Wars no meio disso, né? O Lucas já não respeitando ninguém, já deixando as coisas só do jeito que ele quer, não é à toa que a gente tem os Ewoks, né? Que eu amo Star Wars, etc. Mas isso aqui é indefensável, uma coisa que infantiliza demais a narrativa. Não tem como levar isso aqui muito a sério, por mais que tudo que acontece ali com o Luke Skywalker, né, na sua conversão do Anakin, a conclusão emocional da saga é interessante, mas o resto da narrativa é difícil de engolir mesmo.
e o George Lucas consegue produzir aí com um diretor que era alguém que ele mandava e era totalmente subordinado a ele, né? O Marquand, um galês que veio para a produção. E nós temos aí a conclusão da saga já com vários defeitos, e aquilo ali já era a porta de entrada do que seriam as próximas décadas do que a gente veria do George Lucas, né? Era alguém independente financeiramente, né? Com sucesso de Retorno de Jedi, com tudo que ele tinha construído, com o merchandising, com tudo. O George Lucas viveria tranquilamente a partir dos retornos de Star Wars por si só, mas além disso, por ele ter construído aí a ILM, né, a produtora de efeitos visuais, a Skywalker Sound e todas as suas visões que ele tinha sobre onde o cinema precisava evoluir tecnicamente, ele também passa a prestar serviço, né, oferecer aí a ILM para outros estúdios e oferecer Skywalker Sound, etc. Não é à toa que de 1980 até 1995 a ILM, a indústria de efeitos visuais do George Lucas, ganha 13 dos 15 Oscars disponíveis por efeitos visuais, porque obviamente aqui eles estavam ali, eles eram os grandes desbravadores e vinham com novidades gigantescas. Mas eu estou ainda em 83 e o George Lucas, ele teve ainda, obviamente, o sucesso gigantesco de Indiana Jones, né? Todo o conceito de Indiana Jones. Indiana era o cachorro que o George Lucas tinha, que andava com ele e tal. E aqui é ele se reconectando com essas questões de aventura e tudo. É algo um pouco menos político, mais voltado para a aventura em si só. Mas, obviamente, tem toda uma questão colonialista ali, que um dia eu vou gravar vídeo sobre Indiana Jones. Mas que é onde ele já... ainda suas últimas colaborações, né? Onde ele colabora com Steven Spielberg e deixa ele dirigir o filme, né? E tem ali todo o toque do Spielberg, e ainda trabalhando com outras pessoas, focando aí na questão da produção executiva. Só que tem uma coisa interessante que por mais que o primeiro Indiana Jones seja um grande sucesso, o segundo filme é muito criticado, porque ele é muito pesado, violento, o vilão ali arrancando coração e etc. Além de muita cena de racismo, tem gente batendo em crianças, assim, é um filme estranho. E tem muito a ver com o George Lucas estar extremamente depressivo com o divórcio dele da Marcia Lucas, e com o Steven Spielberg está se recuperando da morte do ator Vic Morrow, com duas crianças que morreu durante a filmagem, onde um helicóptero decepou essas pessoas né, foram mortas. Então tem toda uma carga emocional ali negativa que tanto o George Lucas quanto o Steven Spielberg estavam emitindo. Daqui pra frente, né, depois de Indiana Jones, depois da conclusão de Star Wars, eu preciso ser bem sincero que o George Lucas, onde ele meteu o dedo, pelo menos nas narrativas, nos filmes, a crítica, assim, a qualidade é muito aquém do que ele apresentou aí no episódio 4 e 5 de Star Wars e no primeiro Indiana Jones, pelo menos, né? Ou seja, essa pessoa que queria o controle completo e parou de colaborar, entendeu o poder da colaboração, foi se envolver em projetos como o Labirinto, né, que não foi muito bem aceito, Howard the Duck, Willow, né, teve 2 seriados para televisão de Star Wars, teve muitas coisas que tiveram muito sucesso. Não tem como deixar de fechar os anos 80 do George Lucas sem falar que ele, já que ele tinha os efeitos visuais com a ILM, tinha os efeitos sonoros com a Skywalker Sound e com o Ben Burtt, ele começou a investir também, colocar o seu dinheiro na produção de tecnologia, da possibilidade de se editar filme de forma digital, né, que ele investe nessa questão da edição da imagem e do som com a utilização dos computadores. E foi ao investir nisso que eu não vou lembrar o nome da pessoa, perdão, mas eu vou colocar a foto aqui junto com o nome. Um dos funcionários do George Lucas, né, ao receber essa tarefa, cria um computador, né, que trabalhava digitalmente, já fazia algumas animações,
que é a Pixar, né? A Pixar, ela pertencia ao George Lucas, ela estava ali à sua mercê, foi criada, era de sua propriedade, só que o George Lucas, por ser essa pessoa, já agora esse imperador, que não enxergava a potencialidade de dar liberdade criativa, né? E de chegar no meio termo entre a sua visão e fomentar que a visão de outros pudesse crescer junto com a sua, ele vende por uma bagatela na época de 15 milhões de dólares, vende a Pixar pro Steve Jobs, que enxerga, né, outro visionário aqui, toda a crítica que merece o Steve Jobs, que enxerga o potencial da Pixar e se torna, né, uma produtora de filmes aí, uma empresa multibilionária, que na década de 90, né, especialmente, a partir de então se tornaria um gigante na indústria cinematográfica, fazendo narrativas infantis e aumentando, né, e desafiando a tecnologia a cada filme, que era exatamente o tipo de coisa que o George Lucas, né, inspirou. Sem o George Lucas, literalmente, não existiria a Pixar, seja pela criação dela, especialmente pela forma como ela foi constituída, a partir da colaboração e tudo. Então, a década de 80, ela começa com a independência e o grande sucesso do George Lucas, com o Império Contra-Ataca, Indiana Jones, mas ali tem diversos erros e produções e Howard Duck e a venda da Pixar que falam muito dos erros, né, e do vazio, né, e da arrogância desse imperador George Lucas que não enxergava mais a potencialidade da colaboração. Já na década de 90, o George Lucas, ele volta a querer produzir alguma coisa, ele se envolve na produção do seriado do jovem Indiana Jones. Depois aí com o grande sucesso de Jurassic Park e dos efeitos visuais criados pela empresa do George Lucas, pela ILM, no 94, no meio da década de 90, ele finalmente resolve concluir a sua saga Star Wars, né? Ele, antes disso, relança a trilogia original em 97, na edição especial, onde já começa a alterar suas obras e tudo, e começa a produção da trilogia do episódio 1, 2 e 3 de Star Wars. Eu já gravei vídeo aqui sobre o episódio 1, sobre o episódio 2, sobre a minha visão, mas o que eu tenho para dividir aqui com vocês, eu não vou me aprofundar muito sobre a questão, porque todo mundo sabe que o nível da trilogia 1, 2 e 3 dos prequels é muito abaixo da trilogia original, mas... E obviamente ali tem muita coisa também boa a se dizer, especialmente a questão técnica, né? O George Lucas, especialmente aí a partir de 2002, com o Ataque dos Clones, ele é o responsável de puxar essa revolução digital, né? Esse fim do filme físico ser utilizado para ser utilizado, que nem eu estou gravando aqui, de forma digital, independente de filme, etc. Tem todas as novidades técnicas que você pode imaginar na nova trilogia, mas por ser um George Lucas que já um Ben Burtt é o seu subordinado, o John Williams, que eu não falei, mas que produziu, né, o cinema no século XX seria totalmente diferente sem o John Williams, que fez a trilha sonora de Tubarão, de Contatos Imediatos Terceiro Grau, de toda a trilogia de Star Wars, de Indiana Jones, de Lista de Schindler, de Jurassic Park. Então, assim, o John Williams é um gigante, né? O George Lucas sabe escolher como ninguém os seus gigantes, mas na hora de dar controle criativo, de fazer suas narrativas, foi alguém que já estava muito fechado. Então, ele dirige sozinho a trilogia toda, né? Ele escreve os roteiros, aqui é muito bom falar dessa parte. Como o George Lucas ele financiava os seus próprios filmes todos, 100%, episódio 1, 2 e 3, e ele estava usando a Fox só para distribuir os seus filmes, ele não devia satisfação para ninguém, né? Então ele tinha um produtor ali, o Rick McCallum, que basicamente fazia o que o George Lucas queria. E, inclusive, permitiu que o George Lucas ficasse produzindo a trilogia de Star Wars, desenvolvendo conceitos, imagens, personagens, maquetes, sem existir um roteiro, né? No filme 1, 2 e 3, um roteiro só foi produzido e terminado pelo George Lucas quando ele entendeu que era o momento, ou seja, nenhum dos atores teve acesso aos roteiros com a grande antecedência, e é por isso que a gente vê uma narrativa que... do lado emocional, do lado de envolver os personagens, desenvolver, é muito fraco.
tenho o que dizer, mas que, por mais que sejam filmes que não são memoráveis e que têm diversos defeitos, ainda são extremamente políticos, né? Esse George Lucas que fez aquela trilogia ali, falando de guerra do Vietnã, desse império, etc. É onde George Lucas agora, que por mais que não tenha a mesma brilhantez narrativa, está falando de um Senado que é corrompido e que literalmente utiliza de frases aqui do George Bush, né? Daquela questão de ou você está comigo ou contra mim, naquele discurso do eixo do mal que o George Lucas, que o George Bush literalmente diz essa frase. Ele coloca essas palavras na boca do Anakin Skywalker no episódio 3, quando ele, né, tá ali se transformando, já é o Darth Vader. Então tem toda essa questão, ele linka o que os Estados Unidos está fazendo com as guerras ali no Oriente Médio, com a criação do Império Galáctico, com a ascensão do fascismo. Ele faz ali de um jeito que claramente dá para enxergar, mas obviamente sem ser uma crítica muito refinada, sem ser uma crítica muito, como diz assim, que realmente causou algum reboliço político. O George Lucas tem esses filmes onde ele, né, o Ben Burtt continua ali, o John Williams continua ali, mas, né, não existe um produtor executivo, um Gary Kurtz para controlar o George Lucas, não existia uma Marsha Lucas para fazer com que ele, né, tivesse uma narrativa mais humana e tudo. Não é à toa que a gente vê o absurdo aí do conceito de midi-chlorians, né, onde o George Lucas tenta medir a questão da força, que era para ser essa coisa espiritual, essa coisa exatamente da colaboração entre as pessoas, que ele deixa de enxergar. Depois da conclusão da trilogia de Star Wars, nós temos um George Lucas literalmente multibilionário, né, com o sucesso aí das bilheterias dos filmes 1, 2 e 3 de Star Wars, por mais que tenha toda a crítica, e poderia ter ficado por aqui, ser uma repetição disso, né? Poderia ser o George Lucas dessa mesma forma, com essas ideias dele, feito os episódios 7, 8 e 9, né? Ou seja, a trilogia depois do episódio 6, que ele teve algumas ideias, só que ele decidiu, para nossa sorte, como eu vou tentar explicar aqui, investir os seus últimos anos, né, ativo na televisão e lidando com a animação, né, computação gráfica, que foi o que ele abriu mão ao vender a Pixar na década de 80. Eu estou falando do seriado Clone Wars, que foi quando o George Lucas abriu um pouco mais e se humanizou um pouco mais ali na obra, aqui na biografia. O Jay Bryan, ele fala que a influência dos filhos do George Lucas, essa pessoa que foi basicamente uma mãe solteira, né, que criou seus filhos adotivos sozinhos, ele já está mais colaborando, aceitando mais a opinião de outras pessoas, está deixando que outras pessoas escrevam, está deixando que outras pessoas dirijam, né? Ele já está dando essa liberdade maior. E por nossa sorte, a gente teve a figura do Dave Filoni aqui, sempre um grande coração para o Dave Filoni, que foi o escolhido, né? Que foi quem interagiu com esse novo George Lucas colaborativo, que produziu Clone Wars, que é uma série que, por mais que a trilogia nova tenha falhado miseravelmente em mostrar a tragédia do Anakin Skywalker, mostrou alguém aí muito reclamão, né, e muito egoísta e focado na questão da Padmé, na série Clone Wars o George Lucas explica pra gente de forma bem clara que tem muito a ver sim dos Jedi estarem envolvidos numa guerra, onde eles se valiam de tortura, onde eles, né, utilizavam lança-chamas contra formas vivas, onde os Jedi expulsam a aprendiz do Anakin, a Padawan do Anakin da Ordem. Então tem muita coisa aí de narrativa muito interessante nessa última obra do Star Wars, que é a série Clone Wars, que, enfim, é onde o George Lucas nos deixou, assim, praticamente, que é quando ele vendeu a Disney e, enfim, e terminou por aí a contribuição dele. Mas o espírito colaborativo que George Lucas instigou na produção de Clone Wars, que é aquele espírito colaborativo lá da American Zoetrope, que é o espírito colaborativo que ele meio que foi obrigado a seguir na produção do episódio 4 e no episódio 5, garantiu o sucesso de Clone Wars e nos permitiu
que o Dave Filoni tivesse a legitimidade para poder criar Mandaloriano junto com Jon Favreau. Ou seja, no final da vida, o George Lucas, né, esse alguém que começou os seus primeiros passos enxergando o poder da colaboração, que produziu as suas melhores obras, né, episódio 4 e 5, tendo que colaborar, sendo obrigado a colaborar e ouvir e abrir mão das suas vontades, que passa aí diversas décadas, né? Grande parte da década de 80, toda a década de 90 e a primeira metade da década de 2000, pelo menos, dando murro em ponta de faca e ignorando crítica, ignorando todo mundo, mas que de 2008 a 2012, aí, 2014, ele se entrega, né? Fica ali como produtor executivo, deixa que outras pessoas dirigem os episódios e essa possibilidade colaborativa dentro do universo de Star Wars foi o que permitiu nós, né, termos aí o Mandaloriano, onde o Jon Favreau e o Dave Filoni, o aprendiz, o escolhido George Lucas, construíram a narrativa anti-opressão, anti-imperialista, antifascista, que eu já fiz no meu vídeo sobre a primeira temporada aqui de Mandaloriano e vou fazer da segunda temporada em breve, e com diversos diretores colaborando, né? Eu vou colocar algumas fotos aqui. A gente tem o Rick Fuyama, a gente tem o próprio Apollo Creed aqui dirigindo o filme, a gente tem o Taika Waititi, nós temos o próprio Dave Filoni dirigindo aqui um dos melhores coisas que eu já consumi de Star Wars, que é o episódio 13 da segunda temporada de Mandaloriano, que é uma grande homenagem ao Akira Kurosawa. Então, por linhas tortas, é muito bom ver que esse espírito colaborativo, né? Ou seja, utilizar a força e essa conexão é aquilo que nos aproxima, hoje permite que Star Wars esteja produzindo narrativas que conecte com pessoas e que seja politicamente relevante. E o mais engraçado disso tudo, né, aqui já concluiu a biografia, tá? A biografia termina, a biografia é lançada em 2016, então ela termina com a venda da Star Wars para Disney e ali o George Lucas já está afastado da produção, ele está ali querendo investir $1 bilhão em criar o seu museu de narrativas fílmicas que vai ser construído lá em Chicago, que é a terra, né, a terra natal da sua esposa, com a qual ele teve o seu primeiro filho biológico, não é diretamente com ela, foi com a barriga de aluguel. Mas enfim, hoje o George Lucas está aposentado, com 70 e tantos anos, focando aí no que ele faz, que é o Rancho Skywalker, que é o seu museu. Mas é muito interessante a gente ver que quando o George Lucas entregou o poder, né, entregou Star Wars para a Disney, que ele confiou, né, para poder ter ali a sua criação, a criação que ele defendeu de unhas e dentes, a gente viu que um dos estúdios mais ricos do mundo, alguém que já estava, que já comprou a Marvel recentemente, já estava entendendo aquele sucesso, produziu filmes, e aqui eu estou dizendo especialmente o episódio 9, que é indefensável, que é uma das piores coisas da minha vida, que são muito piores do que a trilogia, o episódio 1, 2 e 3 Star Wars, né? Ou seja, mesmo o George Lucas sendo esse imperador, sendo essa pessoa ali que não estava colaborando com ninguém, produziu coisas que são extremamente fáceis de criticar, ele ainda se manteve original com as suas ideias e não estava produzindo filmes para agradar fãs de Star Wars, que foi o que aconteceu com o episódio 7, que é um filme competente, mas é uma cópia barata do episódio 4, que não fala muito nada de novo ali, tenta sempre buscar essas conexões e o peso e as imagéticas criadas por Star Wars, e que tem no seu episódio 8 aí alguém, né, que estava tentando fazer uma quebra, né? De falar, gente, a gente tem que sair disso aqui, né? O Jedi tem seus defeitos, o importante é a gente... Olha, tá vendo essa cena aqui desse cassino? As guerras vão continuar existindo, por exemplo, por conta do capitalismo, por conta da ganância. E aí, os fãs de Star Wars, pelo menos uma grande parcela deles, que só querem receber, né, a coisa mastigadinha, que não quer nada crítico, que não quer nada difícil,
foram extremamente... uma reação horrível com o episódio 8 de Star Wars. E aí a Disney nos deu aquela coisa horrorosa, indefensável, nojenta, abjeta, que é o episódio 9, né? Onde a quantidade de absurdos. Mas... né, a gente vê que fazer coisas para agradar aos fãs, fazer Star Wars sobre si mesmo, sem lembrar de quais foram as influências de Star Wars, sem tentar utilizar aquele universo de formas diferentes e originais, que foi a falha gigantesca da Disney, a gente vê aí esse herdeiro do George Lucas, o Dave Filoni, junto com o Jon Favreau, lembrando desse poder da colaboração, lembrando do potencial desse universo, dessa série e produzindo algo que é digno de todo o respeito. E é isso, moçada, né? Essa é a conclusão desse vídeo, onde eu falei dessa figura marcante do século XX, que é o George Lucas, a forma na qual a gente assiste, ouve, né, e consome filmes hoje tem muito a ver com a visão dele, o que ele lutou, o que ele construiu. E é muito interessante a gente tirar essas aprendizagens aí, de ver que uma das figuras mais bem-sucedidas, um literal bilionário, multibilionário, quando deixou de colaborar com as pessoas, quando deixou de ser humilde, quando deixou de ser um rebelde para virar o imperador, decaiu muito a sua produção, virou chacota com Howard Duck, com Anakin falando de areia, etc. Mas que produziu um universo e, na sua última colaboração ali, lembrou dessa questão da importância de ouvir os outros e de dar espaço. E hoje, essa sua narrativa que fala de esperança e de resistência e de anti-opressão e de antissistema, que George Lucas sempre foi contra isso tudo, por mais que tenha se tornado o seu próprio sistema depois, instigaram nisso aí. Então era isso por hoje. Se vocês acharem que devem, por favor, cliquem aqui no botão curtir, compartilhem esse vídeo, deixem um comentário e a gente se vê por aí. Até mais.